Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje, dia 29 de setembro, sexta-feira. Para comentar comigo aqui os acontecimentos da semana, Thiago Pessotti, VP de Macro Sales da Apex Partners. Bom, a gente teve alguns dados essa semana, mas não foram os dados, como a gente vai ver à frente, que ditaram o ritmo dos mercados, né? Vou passar aqui rapidamente por eles. Começando lá por fora, a gente teve principalmente PCI, que é um dado de inflação nos Estados Unidos, e também dados de mercado de trabalho americano. O dado de inflação veio em linha com o esperado pelo mercado, sem grandes surpresas. Já os dados de criação de emprego, de mercado de trabalho, principalmente aqueles que são antecedentes, ou seja, refletem expectativas à frente, esses sim continuam mostrando uma economia bastante resiliente e esses dados vão ter consequências que eu vou trazer à frente. Aqui no Brasil a gente também teve uma agenda relativamente cheia. Tivemos divulgação do IPCA 15, que é o dado de inflação preliminar do mês de setembro, que a medição pega da primeira quinzena do mês de setembro. Ele vem em linha com o esperado pelo mercado. Tivemos surpresas pelo lado de transporte, devido à alta da gasolina, que foram contrabalanceadas pela parte de alimentação. Esses dois fatores são explicados pelo movimento das commodities e pouco tem a ver com a resiliência do mercado local e também com a política fiscal, ou seja, com juro alto ou juro baixo. Por um outro lado, a gente viu um leve repique na inflação, principalmente do setor de serviços. Essa sim é a mais observada pelo Banco Central na hora de tomar suas decisões em relação à política monetária, né? Se vai aumentar ou descer os juros. Falar em juros, a gente também teve a liberação da ata do Copom. Semana passada a gente teve reunião do Comitê de Política Monetária, onde se optou por uma redução de 0,5% na taxa Selic, saindo de 13,25% para 12,75% ao ano, e essa ata basicamente reafirma o que foi dito no comunicado, com alguns comentários um pouco mais restritivos, vamos dizer assim. O comitê reforça a sua preocupação com a execução do arcabouço fiscal aprovado alguns meses atrás e condiciona a política futura exatamente essa execução. Também sinaliza que os próximos passos provavelmente teremos quedas da mesma magnitude, ou seja, mais 0,5% de queda na Selic nas próximas reuniões. Bom, a soma aí do mercado de trabalho forte lá fora e também de um comitê de política monetária mais duro trouxe bastante repercussão nos mercados, não é, pessoal? Exato. Quando a gente olha, a gente entende que essa semana, tanto lá fora quanto aqui dentro, a gente passa a ter uma correção dos excessos nos ativos que a gente enxergava que tinham um pouco de uma precificação, que eles estavam um pouco sobrevalorizados, né? Então, por exemplo, fica claro, o principal impacto vem por meio dos juros, né? Quando a gente olha, nos parece que essa precificação que o mercado faz, de acordo com os dados para os Estados Unidos, não casa com o que o mercado precifica para cortes do Fed Funds, que é a Selic dos Estados Unidos no próximo ano. E aí, aqui no Brasil, a mesma coisa. Sempre no início de ciclo de corte, o mercado costuma errar muito. Até o presidente do Banco Central falou isso no evento hoje. Mas é normal, o mercado precificou que a Selic ia cair muito forte, e principalmente no nível terminal no ano que vem, muito forte para perto de 8,5%, até chegou a precificar perto de 9%. O que a gente está vendo agora é que, eventualmente, esses níveis são um pouco mais altos que inicialmente estavam precificados. E aí, quando a gente olha para a Bolsa, nos Estados Unidos cai muito forte, porque a Bolsa lá americana, as empresas já estavam mais caras, né, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente teve o mercado andando de lado, né? As empresas aqui já estão um pouco mais baratas do ponto de vista de fundamento. Então, lá fora, as bolsas sofreram um pouco mais com esse aumento de juros. Os juros futuros, né, que mostram o que vai ser os juros da economia vigente lá na frente, que é os juros que importa para descontar e avaliar o preço das companhias, e principalmente um movimento forte no dólar, tá? O dólar segue seguindo em alta no mundo e, naturalmente, aqui no Brasil também. E aí, basicamente, o movimento tanto no dólar quanto nos juros aqui também começa o mercado a precificar algum início de um possível risco fiscal maior no Brasil, porque a gente tem olhado e compreendido a falta de factibilidade e de credibilidade na estratégia do governo em arrecadar
principalmente para suprir as contas públicas, e a gente já vê algum tipo de deterioração nesse sentido. Naturalmente, isso faz o mercado começar a precificar de novo o início de uma atenção maior com o fiscal. Lá fora, tendo esse ajuste, a gente é um país emergente, a gente acaba pegando no momento de fragilidade, o que trouxe essa volatilidade grande para o mercado, e aí principalmente os impactos no dólar, que sobe com esse movimento de mais juros nos Estados Unidos. Naturalmente, é o que a gente vai precisar acompanhar para frente. Bom, o dólar fecha a semana cotado a R$ 5,01, praticamente uma alta de quase 2% na semana. Importante ressaltar que essa alta foi global. O dólar subiu não só contra o real, subiu no mundo inteiro. A bolsa, ela engana, no fechamento da semana ela sobe 0,5%. Mas quando você vê o comportamento da bolsa durante a semana, ela caiu muito forte nos 3 primeiros dias da semana e recuperou a perda nos últimos 2 dias. O destaque na bolsa local foi a Petrobras, subiu 1,8%, e uma das grandes responsáveis pela bolsa ter ficado no patamar positivo. Lembrando que o petróleo subiu bastante nas últimas semanas, o que ajudou aí as perspectivas de lucratividade da Petrobras. Agora, o juro local fechou, como você bem disse, com um estresse bem grande, tá? A curva subiu ao longo de todos os vencimentos, dos mais curtos 3%, nos mais longos cerca de 2%, e o juro americano também foi o grande destaque, fechando a semana aí com mais de 1% de alta. O juro de longo prazo americano negocia a patamares de 4,6%, coisa que não é vista há mais de 20 anos. Bom, na semana que vem estaremos aqui novamente para trazer os dados da semana que vem, bem como as repercussões a mercado. Um bom final de semana a todos. Bom final de semana, pessoal. Até a próxima.